Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou Poliana Feitosa. E eu sou o Rômulo Dias. E estamos aqui mais uma semana para compartilhar com vocês aquilo que a gente tem estudado e compreendido da lição da revista, né? Conectar Mais. Estamos aí na lição 5. O tempo está passando rápido, acredito eu. Não sei se é ansiedade para coisas futuras aí que estão para acontecer, mas eu acho que o tempo está passando muito mais rápido do que passava antes. Mas é a minha percepção, não sei a sua, Romulo. Tu acha que está passando mais rápido que a outra? Eu acho que sim, né? Se vou botar aí pra ver, já passou um mês, né? Então, eu acho que também a gente tem acostumado a fazer, então, né? Acho que isso também impacta bastante, né? No início, quando a gente estava iniciando, fica aí também uma coisa, né? Quando a gente estava iniciando, a gente ficou com muito receio de como é que seria esse novo formato e tudo mais, e agora a gente já conseguiu adequar e tal. Por mais que a semana tenha ficado muito corrida, né? Inclusive, não fizemos a live ontem porque eu tive uma prova e tudo mais. Mas enfim, a gente vai se acertando, vai se moldando, por isso que o vídeo está sendo hoje, né? Está saindo hoje no canal. Então, para você que está aqui, muito obrigado. Vai estar o vídeo aí logo mais, subindo como vídeo para você estudar. Eu não espero que hoje tenha muita gente, porque, aliás, que afinal de contas é feriado, a galera está na praia, curtindo, aproveitando, mas não poderíamos deixar vocês na mão, né? E sem live, sem qualquer vídeo aqui no canal. Então, a gente está gravando essa live hoje. Quero muito que vocês participem, se vocês assistirem essa live depois como vídeo, participem, comentem. Inclusive, na aula passada a gente teve muitos comentários. Então, quando eu vou falar um pouquinho sobre a lição, quando eu começar de fato a aula, eu vou passar pelos comentários, porque eu esqueci de pedir a foto dos professores. Então, no momento que eu ia falar sobre a foto, eu vou falar sobre os comentários, que nós tivemos bastante da aula passada. Então, acho muito legal trazer isso para cá. Principalmente daqueles que não conseguem participar da live, né? Então, eles assistem depois, comentam, acho isso muito maneiro. Mas, enfim, vamos lá começar mais uma aula nessa semana. Seja muito bem-vindo ao canal Boa Semente. Você que está chegando aí, né? Você que não conhece o canal e é a sua primeira aula aqui conosco, espero que você fique firme e continue aqui nessa família com a gente. E para quem já é de sempre, para quem já conhece a gente, muito obrigado por estar sempre aqui toda semana acompanhando os nossos vídeos. Bom, primeira parte da nossa live. Você pegou água, Romulo? Você nunca pega água, né? Não. Você quer ir lá pegar? Quero. Pega lá. Ele nunca pega água, gente. Eu vou... Vai lá. Não. Vai lá, vou te remover aqui da tela. Vou ter que ajeitar minha cama. Não tá armada? Tá. Vou remover. Pronto. Aí, ó, gente. Não arrumou a cama. E pior que ele sempre arruma a cama. Hoje que ele não arrumou, apareceu aí. Mas enfim, gente, ó. O primeiro quadro aqui que a gente gostaria de muito agradecer é o nosso time de apoiadores, gente. Cada vez mais esse quadro está crescendo com pessoas que já apoiaram e não apoiam mais, com pessoas que ainda nos apoiam. Tem gente aqui nesse quadro que é desde o primeiro mês que a gente gravava. Tem pessoas aqui que nos acompanham de muito, muito tempo. Então, fica aqui meu agradecimento a todos vocês. Muito obrigada por estar aqui toda semana. Além de estar toda semana, você também contribui financeiramente para o nosso maior projeto, que nós já falamos aqui, que é o nosso casamento. Inclusive, faltam 6 meses. Quem está lá no meu Instagram consegue acompanhar um pouquinho mais, né, da nossa história, um pouquinho mais das coisas que estão vindo. E aí, quero deixar aqui meu grande agradecimento a todos os apoiadores por fazer parte desse grande projeto. Muito obrigado a todos, gente. Vale lembrar que para você se tornar apoiador, basta você entrar aqui embaixo no link que tem aqui, Boa Semente Jovens, e aí você entra no site e contribui com o que você pode. Poliana, não tem como fazer pelo site. Me acha lá no grupo do WhatsApp, que também o número está aqui embaixo, e aí a gente consegue fazer pelo Pix. Tem algumas apoiadoras que fazem parte do Apoia-se pelo Pix, e aí a gente tem um contato mais próximo. Então, não fique constrangido com relação ao valor. A partir de R$5 você pode estar recebendo os slides da live e também o material didático que eu preparo, que é o plano de aula, dinâmica, questionário para você fazer com os alunos e aprofundamento também. Às vezes tem algum ponto da revista, algum ponto da lição que você não conseguiu entender muito bem, ou é meio complexo, é algo teológico, então separa um tempinho, faça uma pesquisa e coloco nesse material também. Então, muito importante para que você faça parte desse projeto, né? Que, enfim, é mais pelo nosso casamento, e aí também, como forma de recompensa, você vai estar recebendo
o material. Então, muito obrigada a todos que fazem parte desse grande sonho e fazem com que ele se realize, né, cada vez mais. Então, um beijo, muito obrigado a todos, sem exceção. Romulo voltou aí, arrumou a cama? Arrumei. Aceitável, né? Tá aceitável. Arrumou a cama aí, gente, ó. Continuando, professora de desenvolvimento, eu esqueci de pedir foto no grupo, mas eu vou ler aqui os comentários da live passada, que foram muitos. Então, eu vou lendo aqui e vou mandando beijo, vamos lá mandando beijo, e é isso. Sossô, como a gente sempre sabe, ela assiste a live, assiste a live e assiste o vídeo. Então, um beijo, Sossô, ela colocou aqui, a paz, apoiadores, muito legal. Priscila Silva, essa aqui eu acho que eu não conheço, não sei. Comentou assim, ó, sempre estou ligadinha aqui, aula abençoada. Acho que é a primeira vez que ela comentou, talvez. Então, um beijo, Priscila, Deus te abençoe muitíssimo. Muito obrigada por fazer parte desse time. Socorro Menezes, eu acho que Socorro já apareceu por aqui. Ela colocou, a paz, casal, vocês são bênção, vocês nos ajudam muito a ministrar a nossa aula. Um beijo, Socorro, muito obrigada pelo comentário. É o que eu falei na live passada, são comentários como esses que fazem com que a gente dá o gás, né, pra gente continuar, muito legal. Mili Alcântara comentou, amei a lição, e botou vários coraçãozinhos, então um beijo, Mili, Deus te abençoe. Gabriela Moraes comentou, vocês são bênção, uma explicação que nos ajuda demais, Deus continue abençoando, abraços. Um beijo, Gabriela, Deus te abençoe também aí na sua congregação, seja na função que você desempenhar, porque eu nunca sei quando a professora é professora ou não, se ela tá ali como professora só assistindo, ou se é um aluno que tá assistindo, nunca sei, mas enfim, Deus te abençoe na sua função. Juninho Flá, que inclusive tá aqui na live com a gente, ele comentou aula passada, paz do Senhor, mais uma aula top, Deus abençoe. E hoje ele tá aqui com a gente também, tava sumido, né, porque ele acompanhava a live, mas ele voltou aqui, tá aqui com a gente. Um beijo, Juninho, Deus te abençoe, que você continue sendo bênção, não só aqui no canal, mas também aí na sua família, na sua igreja também. Quer falar? Se quiser falar, você me interrompe. Não. O Juninho Flá se escondeu um pouco, porque, inclusive, né, o Botafogo, infelizmente, aí acabou atropelando o Flamengo, né? Mas a gente entende, Juninho. Muito bom que você esteja de volta aí com a gente. Fique com a gente, tá bom? Vamos nem falar sobre o Fluminense, nem vamos. Ó, Poliane Caetano comentou, muito bom. Que legal aí, eu quase xará, muito bom. Deus te abençoe, Poliane. Patrícia Camasso também é outra irmã que assiste a live, depois assiste o vídeo também. Ela sempre dá uma força, ela colocou a paz, amados. Muito bom. Roberto Gonçalves comentou, paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor, Roberto. Deus te abençoe também. E a Sossô também comentou lá embaixo, a paz, casal, a paz, Rosana. Eu acho que ela assistiu a live e foi, né, respondendo. Ó, ele falou aqui, ó, Juninho, dificilmente consigo acompanhar a live, mas sempre vejo depois. Que bom, Juninho, muito bom. A gente gosta quando você tá aqui na live com a gente, mas a gente entende que nem sempre as pessoas conseguem acompanhar. Inclusive, se você tá assistindo aí a live, temos 5 pessoas nesse exato momento, então, gente, comenta. Quem tá aí assistindo, coloca o nomezinho, coloca a... E tá zoando aqui o Fluminense. Coloca o seu nome, coloca a sua igreja pra gente mandar um beijo pra vocês. Pode zoar ele, gente. Eu beijo. Verdade. É isso, gente. Esse momento foi esse sobre... Mariana chegou. A paz do Senhor, povo de Deus. Cheguei, Mariana. Mariana também tá sempre aí com a gente no WhatsApp, no grupo, aqui no canal. Eu acho que no Instagram, acho que a gente se segue também. Então, muito legal ter você aqui, Mari. Deus te abençoe muito. Muito legal, gente. Quem estiver assistindo aí também, vai comentando, vai falando. A gente já vai começar. A aula passada a gente fez um novo formato, né, de live. A gente tentou gravar a live em menos tempo. Eu acho que funcionou. Comente aí embaixo. Fala um pouquinho também sobre isso, Romulo. O que vocês acharam sobre esse estilo de live? Porque realmente, nessas aulas estavam se estendendo, e estava chegando a ficar 1h40 de live. E a gente sabe que muitas das vezes é um pouco cansativo. Então, a nossa ideia é tentar otimizar ainda mais o tempo que a gente passa aqui com vocês, para que vocês consigam também estudar depois, né? Então, é um pouquinho sobre isso. O que você acha? O que você achou, Romulo, da aula passada, desse novo formato? Eu acho que a gente correu um pouquinho mais, mas foi necessário. Eu gostei também. Quanto tempo foi a aula passada? Acho que foi 1h10, no máximo? 1h09. 1h09, tá vendo? Então, a gente tentar botar esse formato, enrolar talvez em 1 hora, assim, né? Eu acho que vale a pena. Talvez a gente acaba passando muito, né? Algumas coisas que deixar bem explicado,
mas a gente entende também que tem gente que vê a live, né, e depois vê o vídeo para poder anotar, e acaba ficando algo muito extenso mesmo e, enfim, muito grande. Então a gente vai tentar otimizar melhor isso daí. Isso aí, vamos tentar ser mais objetivos, mas sempre trazendo aqueles insights que a gente sempre traz, para que você preste atenção na hora de dar aula e, sei lá, a gente sempre faz alguns pontos que a gente acha que é relevante para a aula. Então, e a gente também leva muito em consideração os comentários. Então, quando alguém. Isso também leva tempo, toma tempo da live. Mas eu acho que é um tempo necessário, essa interação entre nós aqui, né, que estamos desse lado, e vocês aí de casa. A gente gosta muito quando vocês comentam e participam, porque vocês trazem, às vezes, visões que a gente não pensou, não reparou, e aí vocês trazem essa visão. Ó, mais gente chegando aqui, ó. Gilceia Galdino, cheguei! Pai do Senhor, Gilceia, Deus te abençoe. Muito obrigado por estar aqui com a gente nessa quarta-feira, feriado, à tarde. Muito obrigada. Ó, quem chegou aqui. Roxana Lima, ela botou: a paz, queridos Poli e Rômulo. Tô aqui. Hoje é feriado em Portugal também. Tô de folga, consegui estar aqui mais uma vez. Gente, os feriados estão batendo, hein? Brasil, Portugal. Estão batendo. Ó, aqui no Brasil é feriado do trabalhador, né? Dia do trabalhador. Comenta aí, Roxana, o que é o feriado aí? Onde você tá? E aí ela comentou, a Tisseia comentou: a paz do Senhor Jesus, seus lindos. Um beijo, Tisseia. Deus te abençoe. Roxana, comenta aí que feriado é hoje aí em Portugal pra gente ficar sabendo, pra gente ficar inteirado. Então é isso, gente. Vamos lá. Eu vou fazer essa introdução, depois você lê texto de referência, verdade aplicada, eu passo pra você, beleza? Tá bom. E ela comentou, ó, que também é de trabalhador. Que legal, gente, ó. Feriado internacional. Um feriado internacional. Muito bom. Muito bom. Ó, gente, como vocês sabem, eu gosto sempre de deixar esses slides pra vocês, porque toda semana tem gente nova no canal. Toda semana tem gente nova nos apoiadores. E aí esse material ele vem justamente para fazer um breve resumo sobre o que a gente está trabalhando ao longo desse trimestre. Então, como já comentou outras vezes, que esse pequeno texto ele vem na revista dos professores. Eu estou aqui com a revista dos alunos, então na minha não vem, eu tive que buscar esse texto no site, mas o Romulo disse que na sua revista o professor tem essa partezinha, então você lê e aí você consegue ter uma visão geral do que o autor da revista, que já falaram que é esse nomezinho que aparece aqui atrás, né, Sérgio Costa, o que ele quer trazer nessa revista desse trimestre. Então, é importante que você leia esse breve resumo e se intere cada vez mais para que essas aulas façam sentido. Não tá algo muito desconectado. Ah, mas e o geral? E o todo? O que o autor está querendo trazer para a gente? Então, nesse trimestre, a revista ela trouxe a questão da Carta aos Hebreus. Eu não lembro se essa temática já foi uma revista, eu acredito que não, porque ela está bem diferente até. Mas dentro dela, dentro das lições, tem várias conexões com outras revistas. Mas sobre a Carta aos Hebreus em si, não lembro de já ter tido alguma revista sobre isso. Mas, enfim. Então, o objetivo central é trazer alguns ensinamentos dentro das cartas aos Hebreus. E aí, a gente está comentando sobre isso ao longo das lições, ao longo das lives. E eu acho que até o momento, até a lição 5, tem ficado tudo muito bem encaixado, muito explicado. A forma como o escritor ele elencou as lições está fazendo muito sentido na minha cabeça. E aí eu espero que para vocês aí desse lado também, porque também, se vocês não fizer sentido na cabeça de vocês, na cabeça dos alunos vai fazer menos ainda. Então é importante que a gente entenda todas as lições profundamente. Então é isso. Então a Carta aos Hebreus, o objetivo principal é apresentar os desafios ali daqueles cristãos após a morte de Cristo, onde eles estavam sendo muito perseguidos, e alguns estavam voltando até mesmo ao judaísmo. Então, a Carta aos Hebreus é como se fosse pequenas exortações à perseverança e à fé, e também à ética cristã. Então, muito importante esse slide aqui. Pode ir lá, Ron. Gente, então vamos lá. Lição de número 5 já, como a gente já comentou, né? E fala sobre o título, né? Cristo é superior ao sacerdócio levítico. O texto de referência está lá em Hebreus 4, do versículo 14 até o versículo 16. Deixa eu te perguntar, Ron. Você está com a sua porta aberta? Não. Ah, não, a da frente, Não, tá não. Tá não, então deve ser aqui o barulho. Acho que é o barulho, então, Vou desligar aqui. É o ventilador? Também. Tem algum barulhinho. Não tô sabendo dizer. Exatamente quando você fala, que aí vaza o som. E agora? Melhorou. Super. Era o ar? Era.
Ficar muito quente, Vamos lá. volta com ar. Vamos lá, gente. Versículo do dia. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelos pecados. Está lá em Hebreus 5, verso 1. Verdade aplicada. O ministério sacerdotal no Antigo Testamento é substituído pelo de Jesus, eterno sumo sacerdote. A gente vai comentar bastante sobre isso nessa revista, nessa lição, né? Objetivos da lição: apresentar o sumo sacerdócio levítico, mostrar as características do sacerdócio de Cristo e explicar a supremacia do ministério sacerdotal de Jesus. E o momento de oração que a gente faz no final, orar para que possamos entregar a Deus as nossas dificuldades e limitações. Vou dar a introdução aqui, vou só dar um ponto aqui e depois eu passo para você, tá bom? Introdução. A Carta dos Hebreus continua a comparar os personagens e as instituições do Antigo Testamento com a pessoa e o ministério de Cristo. O autor da carta nos apresenta o serviço sacerdotal estabelecido por Deus e exercido pelos levitas, afirmando assim a superioridade de Jesus em tudo. Uma pequena introdução, né? Acho que vale a pena a gente ressaltar. A gente já falou sobre, nessas 5 lições, 3 das lições foi falando sobre a superioridade de Cristo, referente a algumas outras coisas. Primeiro falou sobre os anjos, né? Que Cristo era superior aos anjos. Depois falou na revista passada, lição passada, que era superior a Moisés, e agora ele traz novamente que Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Então, vale a gente ressaltar que Cristo está acima dessas coisas. Não é que a gente deva anular essas coisas e anular o que foi feito no Antigo Testamento, não é sobre isso. Mas é a gente entender que o ministério de Cristo é superior a tudo isso que a gente já vem passado e já lendo no Antigo Testamento, que era mediante a homens, né, anjos, homens, só que dessa vez agora é mediante ao Filho de Deus, ao sacrifício dele. Por isso que a obra dele é a obra com O maiúsculo, né? O ministério é o ministério com M maiúsculo, justamente porque Cristo é o personagem principal de toda a história e de toda a humanidade e daquilo que a gente vive até hoje. Então vale a gente afirmar isso. Não é anulando, não é fazendo um pouco caso, mas é entendendo que a obra de Cristo é superior a todas essas coisas. E dito isto, acho que vale a pena a gente ressaltar aí e começar a lição. Pode ir. É isso, muito boa essa introdução, trazendo à tona o que a gente já aprendeu até aqui, porque, como eu disse, as lições elas estão muito bem conectadas, e não é algo que a gente vai estar aqui atacando diretamente o judaísmo, não é sobre isso, mas a gente está ressaltando sempre a superioridade de Cristo em relação a esses outros elementos que naquele momento estavam muito em alta, muito em voga. Então, a temática é basicamente sobre isso. Você falou do ponto-chave? Não, né? Não, ponto-chave não. Ponto-chave. O sacerdócio de Cristo é em tudo superior ao sacerdócio levítico. Então, não é em parte, não é em alguns pontos, é em todo. Muito bom esse ponto-chave. Então, vamos lá. A gente dividiu assim. Eu vou começar o tópico 1, sacerdócio levítico, mas o Rômulo vai comentar no momento. Se você está aí assistindo, comente também. E aí o 2 ele comenta e o 3 a gente vê como é que vai ficar. Talvez ele comente também, porque ele gosta de fechar. Ó, Claudete dos Santos chegou aqui e comentou, ela está sempre presente aqui conosco também. Ela comentou assim: a paz do Senhor Jesus a todos, paz, Poliron. Como sempre, esperando a aplicação da lição de hoje. Deus continue lhes dando a sabedoria que vem dos céus. Amém. Um beijo, Claudete, Deus te abençoe. Muito obrigada por todo o carinho que a senhora tem toda semana com a gente, que a gente fica muito feliz. E a gente consegue sentir esse cuidado e esse carinho daqui também. Então, muito obrigada, Deus continue te abençoando. Bom, vamos lá. Ó, e hoje quem ora é tu, né? Tu leu a minha oração também? Li também. Show. Então, hoje é tu. Não adianta fugir, não. Mas, vamos lá. Você parece, né? Eu fujo. Tópico 1, o sacerdócio levítico. Então, vou estar trazendo esses 2 tópicos aqui. Mas eu acho que tem muita coisa que a gente pode ir comentando e compartilhando figurinhas sobre o que a gente vai abordar agora. Bom, os sacerdotes da linhagem de Levi eram escolhidos por Deus. Ah, tem outro slide aqui. Eram escolhidos por Deus para ministrar as coisas santas e sagradas no serviço ao Senhor. Este sacerdócio era imperfeito e temporário, pois era constituído por homens pecadores, cuja função era interrompida pela morte, né? Então, era algo que tinha um tempo determinado. Não existiu nenhum ali que cumpriu, né, esse chamado, que cumpriu esse ministério por anos e anos e anos. Não, a morte chegou
e chega para todos nós, meros mortais. Então, muito legal esse slide aqui também, onde fala um pouquinho sobre os sacerdotes da linhagem de Levi, foram escolhidos por Deus, era um ministério imperfeito, temporário, e também, outro ponto que vai aparecer um pouquinho mais abaixo na lição, vai dizer que eles não tinham território, apenas as cidades de refúgio, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ó, chegou mais gente aqui na live, Ana Paula Rodrigues de Medeiros, a paz, Ana Paula, Deus te abençoe, ela botou, cheguei, a paz do Senhor. Já muito bem-vinda, Ana Paula, Deus te abençoe. Quem estiver aí na live, pode ir comentando, daqui a pouco eu passo aqui na tela. Ó, tópico 1.1, os levitas na antiga aliança. O patriarca Jacó teve 12 filhos. Destes, Deus separou a descendência de Levi para o serviço sacerdotal. A tribo de Levi não tinha direito a nenhuma parte do território de Canaã. Então, isso eu já botei no slide. Então, se você, quando for dar aula, não quiser ler o tópico, já sabe que no slide está tudo completinho. Exceto as cidades de refúgio. Os sacerdotes eram separados. Os sacerdotes que eram separados eram da tribo de Levi. Logo, eram todos levitas pela lei de Moisés. No Antigo Testamento, os levitas não somente eram cantores ou instrumentistas, como se acha costumeiramente, mas eles eram os responsáveis por tudo que estava ligado à adoração, ao serviço a Deus e ao sacrifício. Cadê? Quando eu estava lendo esse tópico, já perguntando assim, mas e hoje? Como é que os levitas são vistos hoje? Mas aí o tópico 1.2 vai falar um pouquinho sobre isso. Mas aqui a gente pode já introduzir falando um pouquinho sobre o que era a adoração no Antigo Testamento e qual era, de fato, o papel dos levitas. A gente sabe que, né, como a Deus está dizendo, não era só cantar, não era só tocar. Os levitas estavam ali incumbidos de servir ao Senhor. Então, eu não vou falar um pouquinho sobre isso, não vou falar no tópico 1.2, mas aqui a gente já entende um pouquinho da função dos levitas no Antigo Testamento. Quer falar? Eu acho que, antes de ir pro 2, né, 1.2, eu acho que 1.1 mostra qual era a tribo, né, que foi escolhida, e no 1.2 diz realmente qual eram as suas ocupações, né. Então, acho que eu tinha uma grande dificuldade quando eu pegava, às vezes, uma revista assim, e parecia que o tópico 1, no início, né, quando o tópico 1 e 1.2 parecia ser a mesma coisa. Eu falava, meu Deus, o que eu vou comentar no 1, que no 2 e no 1.2 ali, o que vai sobrar para eu comentar? E se eu pudesse dar uma sugestão, era você falar no tópico 1.1 quem era a tribo, né, de Levi, que foi escolhida e tudo mais, você segurar qual eram as suas ocupações para o tópico 1.2. Então, o que eu faria, né, era comentar a ideia de como... Porque, por exemplo, fala aqui de como eles são vistos hoje, né, que são a galera que canta e tudo mais. Só que aí no 1.2 também caberia a gente comentar sobre isso. Então, eu falaria um pouco mais. Eu falaria um pouco mais ali de Arão, de quando foi estabelecido tudo isso e tudo mais, porque você vai mostrar de onde começou, para depois você mostrar a ocupação. Então, eu faria isso. No tópico 1.1, eu falaria sobre a separação, de Deus ter escolhido aquela tribo e tudo mais. Vai falar que, a herança deles, né, eles não tinham um pedaço da terra, mas a herança deles era o próprio Deus e tudo mais. Então, era o que eles precisavam, né? Era a tribo que Deus escolheu para servir, né? Servir todo Israel e tudo mais, e falar diretamente com eles. Então, vale a pena você falar, no 1.1, retornando, sobre quem foram escolhidos, e no 1.2, pode falar, as suas ocupações. Não é isso, é mais no contexto geral. A revista ela não trouxe esses pontos justamente porque já teve uma revista inteira sobre isso. Você lembra, Ron? Acho que você deu essa revista já ano passado, então ela não trouxe esses pontos, mas não quer dizer que você não deva saber sobre isso e passar para os seus alunos, até porque pode chegar um momento deles trazer alguma questão, e aí é necessário que você tenha em mente, sim, quando que começou, por que eles foram chamados e tudo mais. A revista dá um pontinho aqui, só desperta uma ideiazinha, mas você pode acabar se aprofundando. Mas o que eu quero trazer mesmo está no tópico 1.2, o Ministério Levítico, que vai desdobrar o que ele já apontou no tópico 1.1. Então, o tópico 1.1 é o desdobramento da introdução e 1.2 é o desdobramento do 1.1. Então, acho que dá para dividir assim. Valendo aqui comentar que o Juninho Plá comentou aqui, grande privilégio. Grande privilégio, mas a gente sabe também que era grandes responsabilidades. Então, o ministério aí, que a responsabilidade, esse ministério e a responsabilidade andam juntíssimos. A gente vai ver um pouquinho sobre isso também. 1.2, o Ministério Levítico. Originalmente, os levitas foram separados para o serviço no tabernáculo. Já tivemos uma revista sobre isso.
durante a peregrinação no deserto e posteriormente para o serviço no templo. Na adoração, eles eram responsáveis pelas músicas, canto e instrumento. Eles também eram responsáveis pela preparação das ofertas, no cuidado dos utensílios e pelo sacrifício. Aqui 2 pontos importantes. Aqui, a adoração ela se dividiu em duas partes. A adoração se dividiu na questão do louvor, da administração ali das músicas, dos instrumentos. A gente sabe que é algo que era muito, muito usado ali no Antigo Testamento. Então, aí se divide numa parte. E a segunda parte é a parte de servir, onde os levitas eram incumbidos de preparar as ofertas, cuidar dos utensílios e também praticar o sacrifício. Então, aqui a gente entende um pouquinho sobre essas 2 funções. Aí eu entro naquela questão que eu falei com vocês, tá? E hoje, muitas pessoas hoje levam o título de levitas, ou se auto-intitulam levita, ou alguém titula aquela pessoa como levita. Mas será que elas estão ali... Gente, biblicamente falando, essas pessoas não estão mais aqui, né? Não desempenham mais o papel. Vou falar um pouquinho sobre isso no final. Até porque existem, sim, os descendentes da tribo de Levi, mas o templo ele foi destruído. Então, as funções se extinguiram justamente com o templo, lá em 70 depois de Cristo. Na lição passada, a gente falou um pouquinho sobre isso. Então, o título ele pode existir, mas as funções não existem, porque o templo não existe mais. Mas eu entendo essa figura, quase figura de linguagem que as pessoas usam quando chamam alguém de levita. E aí, hoje em dia, virou status, virou algo que as pessoas gostam muito de ser chamadas, muitas das vezes, mas não entendem que não é só adorar, no sentido de louvor. Não é só trazer uma música, não é só cantar um hino, não é só tocar um instrumento. Não, é algo muito mais profundo, é sobre servir. Servir na adoração, seja no louvor, nas músicas, ou servir também nas práticas ali dentro da igreja, né? Cuidando da sua igreja, cuidando da obra do Senhor. Então, acho que é isso que falta muitas das vezes no nosso entendimento. Entender os levitas não só, né, pensando em música. A gente fala levita, lembra de música. Não, a gente tem que pensar em levitas e pensar na obra, pensar no serviço, que é algo que muitas das vezes as pessoas não querem. As pessoas querem o título, mas não querem o trabalho. E isso me lembra muito algumas ocasiões, alguns momentos que a gente vê dentro da igreja, infelizmente, pessoas que querem alcançar cargos, mas não querem fazer nada, né? Ó, o Juninho comentou aqui, levitas também eram chamados de diácono. Eu ia chegar justamente nisso. Que a pessoa quer receber o título de diácono, mas não quer trabalhar. Ela quer receber o título e quer falar sentado. Não. O diácono ele foi chamado justamente para trabalhar, para servir a sua igreja, servir o seu irmão. E é isso que muitas das vezes a gente não leva em consideração. A gente só quer o título, mas não quer o trabalho. Quer falar sobre isso, Rômulo, antes de eu passar para o finalzinho? Não, gostei, muito forte isso aí. É interessante, né? A gente vai falar um pouquinho depois, né? Vai tirar dessa linha atrelando o sacerdócio, né, de homens, depois levando a Jesus. Mas é interessante a gente entender isso daí, porque a gente sempre intitula alguém quando canta e tudo mais, e fala que é um levita, né? As pessoas se intitulam assim, só que o principal ponto é o que você falou, é servir. Então, nem todo mundo quer servir, né? Essa é a maior questão. E o próprio Cristo veio para servir. E isso é interessante, né? O sumo sacerdote, né? O Filho de Deus, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, mas ele mesmo veio para servir. Então, caramba, às vezes a gente quer ficar sentado, né, e ser servido, quer se intitular como levita, mas na verdade o que a gente deveria mais era fazer, né? É isso, muito forte, gostei. Muito bom, essa revista realmente está muito profunda, a gente pode falar sobre várias coisas que estão em alta, né, gente? E sobre servir é isso, é difícil servir, principalmente quando você tem que servir aquele que te maltrata. E é justamente o que Jesus veio fazer, ele serviu aqueles que nem o receberam, né? Então, que forte é isso. Mas é difícil, mas nós devemos fazer, não tem para onde correr, não. Essa é a essência do evangelho, é o amor, é serviço. Então, eu acho que ficou muito legal esse tópico, onde o autor ele falou um pouquinho sobre isso da adoração. Outro ponto sobre a adoração também que a gente pode falar sobre isso é como que a gente está se comportando no momento da adoração nas nossas igrejas. Seja escolhendo os hinos, ou seja, no momento ali de estar cantando, porque eu vejo muitas vezes é ali as pessoas cantando como se estivesse nem aí pra nada, sabe? Você tá adorando ao Rei dos Reis, você tá num lugar, tipo assim, tem um rei ali, o próprio Deus se faz presente na nossa igreja através do Espírito Santo, e aí você chega na presença dele de qualquer jeito, você ministra o louvor de qualquer jeito, você não sente aquilo que você está cantando. Então, eu fico vendo as pessoas falando, é porque cantando, né? Deus é grande, Deus é bom, mas a pessoa canta assim, Deus é grande, Deus é bom, sabe? A pessoa não sente aquilo que ela tá cantando. Então,
Eu fico muito chocada com isso, e aí eu me faz refletir sobre a adoração que a gente tem vivido dentro dos templos, né? Para quem é essa adoração? Será que Deus está recebendo isso? Então, fora o que eu estava falando, aqueles ídolos que não adoram a Deus, adoram o homem, tá ali só fortificando o ego do homem, e Deus mesmo aí ele não é adorado, não é colocado como ponto central da adoração. Então, a gente sabe que a adoração não é só louvar, não é só cantar, mas é pregar, é servir, e é estar em comunhão com os nossos irmãos também. Então, muito legal aí esse tópico. Seguindo, os levitas eram também os responsáveis em transportar as coisas sagradas do Senhor, em especial a Arca da Aliança, mas com restrições, como eu disse, tem grande responsabilidade, como podemos observar no caso de Uzá, que era levita. Aí nessa passagem, lá em 2 Samuel 6:7, a gente vai ver que os bois ali, né, durante aquela passagem de Davi, tá, os bois vão tropeçar e Uzá vai tentar pegar a arca e vai acabar morrendo. Então a gente sabe que a obra deve ser feita, mas ela não pode ser feita de qualquer maneira, e nem é todo mundo que pode fazer. Tem que ter uma separação, tem que ter uma entrega, tem que ter ali, fazer aquilo que Deus quer que faça. Não adianta a gente também fazer aquilo que a gente quer, não é sobre isso, é sobre o que Deus quer para cada um de nós. Então a intenção era boa, a intenção de Uzá era muito boa, não queria que a arca caísse, mas não era para ele fazer isso. Quer falar? Não, é isso, concordo. Acho que ficou bem amarradinho esse tópico daí. Bem legal. Ó, Juninho lá comentou. Exatamente. Muitos depois que chegam ao cargo não querem mais servir. É só viver de status. Exatamente. Não é só sobre servir, gente. Não é só sobre servir a igreja, é sobre servir o mundo também. No sentido de fazer a diferença no mundo. Porque, gente, ser igreja dentro da igreja é muito fácil. Ser igreja sem transformar as pessoas que estão lá fora é muito fácil. Então, o nosso dever como igreja é transformar as pessoas, transformar a sociedade a partir do nosso caráter, a partir da nossa identidade como cristão. Então, eu acho que isso é muito, muito importante. Às vezes a gente faz eventos, aquela música que saiu há pouco tempo, daquela menina, Aimee, né? Aimee, né? A gente faz grandes eventos para nós mesmos, né? A gente faz grandes coisas para nós mesmos, mas e as vidas que estão lá fora? Será que a gente tem alcançado, se a gente tem se colocado a servir e trazê-los para dentro do reino? Fica aquela questão, porque às vezes a gente só vai ficar dentro do reino só a gente mesmo, só a nossa panela, só a gente que é digno de receber o Senhor. E nós sabemos que não é assim, ele veio para todos que o aceitam. Amém, é isso aí. Gostei. Ficou bom. Inclusive, essa música, não vamos entrar em polêmicas, né? Mas muita gente criticou e tudo mais, a menina foi criticada. Mas, gente, você tem que entender que foi uma música feita, né, para coisas específicas e tudo mais. Então, geralmente, as pessoas que mais se doem, infelizmente, às vezes quem tem mais é ali, né, sendo falado na música. Então, enfim, muito forte. Que Deus continue abençoando a menina, continue dando força a ela, né? Porque é isso, né? A gente levanta, quando a gente aparece em alguma coisa, a gente acaba se abrindo para algumas críticas e tudo mais. Mas que Deus dê força a ela, tudo mais. Eu citei isso justamente porque é algo que estava muito em alta, continua, e isso os alunos podem trazer isso para a aula também, porque às vezes a gente está tão preocupado com as coisas aqui dentro da nossa panela, dentro da nossa igreja, que a gente não olha para as coisas que estão acontecendo lá fora, como é o caso da Ilha de Marajó, que é uma crítica que ela trouxe ali dentro da música. Qual o papel da igreja na sociedade? Se a igreja tem atuado na sociedade, a gente sabe também, isso falando mais do Rio de Janeiro, não sei como é nos outros estados, mas que as comunidades, as favelas, o que tem de igreja dentro das favelas é algo exorbitante. O pai estava pregando um pouquinho sobre isso. Às vezes tem mais igreja do que bar. E essa igreja está transformando a sua sociedade? Fica essa questão aí, né? Então, temos que refletir. É para eu refletir, é para o Rômulo também. Todos nós estamos enquadrados nisso e devemos pensar mais. É isso. Acho que tudo é papel da igreja, né? Onde a igreja poderia atuar é isso. A gente tem que atuar e ponto final. Enfim, gente, vamos lá. Tópico 2, bora. Eu ia comentar alguma coisa? Deixa eu ver se tinha anotado alguma coisa. Não, suas atuações, não. Então vamos lá. Tópico 2, gente. Jesus, o grande sumo sacerdote. Agora, a história muda, volta, não melhor. Volta, né? Porque Cristo sempre existiu. Vem agora o protagonista da história e tudo mais. E agora a gente vai atrelar o sacerdócio, né? Que era oferecido no Antigo Testamento para homens semelhante a nós, pecadores e tudo mais, que estavam sujeitos à morte, e agora nós temos a figura de Cristo como sumo sacerdote, não vindo, a gente vai falar sobre isso, da linhagem de Levi,
mas estabelecendo o sumo sacerdócio e tudo mais, sendo o sacrifício e a própria, o sacerdócio e o próprio sacrifício. Vamos lá, gente. Jesus, o grande sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o escolhido como o mais importante de todos os sacerdotes, pois uma vez por ano ele adentrava ao Santo dos Santos e oferecia a Deus um holocausto em nome de todo o povo de Israel. Olha só que interessante, era basicamente uma eleição. O sumo sacerdote deveria ser eleito para, né, para ser eleito como sumo sacerdote e oferecer esse sacrifício e tudo mais. 2.1. Um sacerdote que se compadece de nós. Nesse tópico aqui é interessante. Vou ler o iniciozinho aqui, que fala sobre algo que a gente já comentou em outras aulas. Nos tempos bíblicos, o sumo sacerdote fazia parte da alta aristocracia de Israel. Ele era a pessoa mais importante do Sinédrio. Olha só que interessante, a gente acabou de comentar, né, do papel da igreja, né, na sociedade e tudo mais, e o Sinédrio era um grande representativo disso, né? Poliana vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, mas era basicamente ali, né? Faz sim. A gente comentou nas outras, acho que foi no início da revista passada, que a gente falou sobre o Sinédrio, e falou que era um local onde os religiosos, né, tudo mais, se reuniam e estabeleciam algumas coisas, não só para dentro da igreja, mas para fora também, correto? Ou ainda tô passando? Não, foi na lição de Paulo, quando Paulo prega nos Sinédrios. Então, o Sinédrio é um tribunal dos antigos judeus em Jerusalém, composto de sacerdotes, anciãos, escribas. Então, essa temática apareceu lá em Paulo quando ele trouxe uma pregação nesse Sinédrio. Sim, mas a ideia do Sinédrio era justamente estabelecer algumas ordens e tudo mais, ou não? Sim. Não, sim, é porque você falou que apareceu na lição passada. Aí não, apareceu lá de Paulo. Não, quis dizer que apareceu na revista passada, não foi? A gente comentou sobre isso. Não, a revista passada foi livros históricos. Ah, então tô viajando aí, gente. Mas enfim. Foi na de Paulo. Tá. Aí fala um pouquinho sobre o Sinédrio e tudo mais, responsável pela administração das riquezas do templo e da adoração. Aí vai falar aqui um pouquinho mais, né, do sacerdote, que tinha uma vida de luxo e de pompa de seus descendentes, também os levitas teriam herança sacerdotal, justamente porque eles não tinham o pedaço da terra, né, mas a própria herança deles era Deus. Jesus, no entanto, sabia muito bem das dificuldades daqueles que sofriam pela opressão do Império Romano, da dificuldade financeira, do trabalho pesado e das classes campesinas. Por ter vindo ao mundo nesse período e vivenciado tudo isso, ele conheceu as dores e as dificuldades daquele povo, assim, consequentemente, conheceu também as nossas. É interessante, né? Que fala aqui, eu botei aqui um tópico, a ideia de uma empatia, né? Um Deus que se colocou no nosso lugar. Ele sabia dos sofrimentos, não por ouvir falar ou algo do tipo, mas porque ele se colocou nessa situação também. E é interessante, a gente já comentou aqui na lição passada, a ideia de que muitos querem aparecer, muitos querem ser vistos, mas não querem pagar o preço. E Cristo, ao contrário, ele era o Filho de Deus, ele quis pagar o preço, mesmo ele sendo o unigênito do Pai. Então nós temos um Deus aqui que, no final das contas, ele se coloca no nosso lugar. Então não há nada que a gente possa falar para que Deus seja pego de surpresa e tudo mais, porque o próprio Filho, o próprio Jesus, já habitou nesse solo corruptível, já viveu aqui durante 33 anos. Cristo já foi mais velho do que eu, mais velho do que a Poliana, mais velho do que muitos aqui nessa live, em idade, né, no corpo físico aqui, enquanto ele estava aqui na Terra. E a verdade é que ele já sabe, ele sabia do sofrimento do seu povo, e inclusive ele veio para isso também, veio para curar ali, meio que não veio estabelecer um reino físico, como muitos esperavam, os judeus esperavam, mas ele estabeleceu um reino espiritual e deixou também aqui muitos ensinamentos dos quais a gente vive até hoje. Então, assim, é um Deus que se coloca no nosso lugar. Não coloque nada para Deus, ou não deixe de pedir nada para Deus que você considere muito bobeira ou algo do tipo. Eu tinha muito isso. Falava, nossa, tem tanta gente pedindo por coisa tão importante e eu vou orar por algo, por um detalhe, sabe, da minha vida, algo que eu não viver, não é algo que me impediria de viver algo do tipo. Mas peça a Deus, né? Deus ele é um Deus que se importa. Às vezes a necessidade de um é diferente da necessidade do outro, mas isso não quer dizer que o Pai não se importa. O pai, assim, também, né, além de os pais que não têm um filho só, mas têm muitos, sabem que devem se importar com todos da mesma forma, e às vezes a petição de um é diferente da do outro. Então, é isso, peça a Deus. Se pudesse deixar um ensinamento aqui nesse tópico, fale para os seus alunos para que eles não considerem nada bobo bastante para não pedir a Deus. Não faça isso, Deus é um Deus que se importa e Ele quer ouvir na nossa boca.
aquilo que a gente tem a pedir. Então é isso, no final das contas, é um Deus que se coloca no nosso lugar. Ele sabia do sofrimento do seu povo, não por ouvir falar, por estar sentado ali no seu trono, né? Porque não era assim que Cristo habitava aqui na Terra, mas era porque ele sabia, ele ia aos locais e ele sabia a necessidade do seu povo. Você vai ver assim, né? Cristo sempre nas multidões, Cristo sempre em algum lugar e o povo ali juntamente com ele. Nunca em algo de grande avareza ou muito dinheiro envolvido. Não era sobre isso. Deus ele é um Deus que era próximo ali das pessoas até mais carentes. E isso é muito interessante, né? É um Deus que se fez homem de fato. Até no seu nascimento, né? Quando ele nasce ali numa manjedoura e tudo mais, ele não vem de uma alta classe. Então isso é muito interessante. É isso, né? É um sacerdote que se compadece de nós. Tem algo a comentar no tópico 2.1? Não, eu ia comentar que eu achei muito legal esse tópico e me faz lembrar de alguma revista que a gente também já comentou sobre isso, sobre essa questão, que o Senhor, ele se importa com as nossas necessidades, se importa também com as causas sociais. Está falando aqui que naquele tempo, um sacerdote era visto ali como um cargo de grande status, grandes regalias, e aí o Senhor vem, né? Vem como o maior, o sumo sacerdote, e aí inverte a lógica. Vem um homem simples, de família simples, do lugar simples, e também se importa com as dificuldades daquelas pessoas que estavam sofrendo a opressão naquele tempo. Então, eu achei esse tópico muito bonito mesmo, e vale a pena você gastar um tempinho aí com os alunos para falar sobre isso. E aí também me lembra a aula passada, quando fala um pouquinho sobre Foi a aula passada? Não lembro. Mas sobre... Não, a aula retrasada. Não lembro qual foi a aula. Eu sei que teve uma aula que a gente falou um pouquinho sobre essas particularidades humanas que Jesus tinha. Então, a empatia é uma delas. E aí, Jesus sabia que aquelas pessoas estavam passando por necessidade, estavam passando por grande opressão, e aí ele se importava também com essas questões. Aí me lembrou um hino do Vitorino Silva, vou deixar aí para você pesquisar depois, muito lindo, que é Alguém se importa, alguém se importa. Alguém se importa. Aí fala um pouquinho sobre como Jesus se importa com a gente. Então, é um hino muito bonito, é um hino muito antigo, mas quem for da antiga aí vai conhecer e depois pesquisa e bota para ouvir com seus alunos também. É importante ouvir e entender um pouquinho sobre como Deus se importa com as nossas necessidades. É isso que o Romulo falou, não tem grande necessidade, não tem pequena necessidade, tem aquela necessidade que a gente põe para Deus e aí ele faz segundo a vontade dele, seja nos conceder ou não, porque afinal de contas ele sabe o que é melhor pra gente. Nosso papel é pedir. Se ele vai dar, aí é com ele. E pedir bem, né? Saber pedir, né? Assim como... Saber pedir. Saber pedir da forma certa. E outra coisa, né? Interessante como o trabalho social que o próprio Cristo desempenhava, né? Era muito grande. Ele estava ali nas pessoas mais carentes e tudo mais. E é isso, acho que é o que falta na igreja, né? Não é criticando diretamente, mas é algo que a gente precisa ter uma visão melhor sobre. É que às vezes a gente vai às ruas e tudo mais, vai ali num morador de rua e fala para ele, faz uma oração e tudo mais, tenta alimentar o espiritual dele, mas e o físico dele, sabe? Ele está naquela condição do seu corpo físico. E você vai ver também Cristo fazendo muito isso, por exemplo, no monte, né, onde ele estava pregando, trazendo a mensagem, e vai em algum momento ele fala, ele multiplica os pães. Então, ali naquele momento, ele não estava alimentando só o espiritual daquelas pessoas, mas estava alimentando também o corpo físico, porque hoje nós somos carne e osso, gente, nós somos sangue. Então, hoje nós precisamos alimentar o nosso corpo físico. Então, você vê a necessidade e a sabedoria de Cristo de não alimentar o espiritual apenas, alimentou o espiritual, mas a partir do momento que ele viu a necessidade do povo de se alimentar, ele próprio multiplica os pães e faz com que todos se alimentem, né? E mais um milagre ali, que foi um milagre que saciou o físico deles e também o espiritual, porque ele multiplica de uma forma impossível, né? Mas o que é impossível para o Filho de Deus? Nada. Então é isso, gente. 2.1, exatamente. né? Então, rapidinho, acabamos de receber um novo membro no canal, Sandra Berto Vicente. Acabou de tornar membra. Tem nem para fazer vídeo de palmas aqui. Muito obrigada, Sandra, por fazer parte do time de membros do canal. Muito obrigada. Deus te abençoe demais. Muito obrigada por fazer parte dos membros aqui do Boa Semente. Muito obrigada mesmo de coração. Deus te abençoe cada vez mais. É isso, Rom. Tudo isso que você falou. Show, não, vale lembrar mais um ponto. Você estava falando aí, esse negócio de membro, me desconcentrou um pouquinho, mas estava falando um pouquinho sobre isso. Não é que a gente queira transformar o mundo para ficar aqui, né? Não, as pessoas acham que vamos transformar o mundo para o mundo ser um mundo melhor. Gente, a gente sabe que o mundo ele caminha, né, para a sua própria condenação e a gente sabe que vai chegar o fim de todas essas coisas, mas a igreja precisa estar preocupada com as almas. O mundo vai passar,
Mas as almas, né, elas vão ser cobradas, elas vão ter que dar conta e também vão ser salvas se esse evangelho chegar até essas pessoas. Então, a gente também tem que cumprir muito esse papel de transformação na vida das pessoas. Então, era só isso que eu tinha pensado aí. Falou. Não, é isso. Muito bom, gente. Tópico muito bom, hein? Tópico 2.1, um sacerdote que se compadece de nós. 2.2, então bora? Vamos lá, gente. Um sacerdote sem pecado. Esse tópico aqui, se você já é assíduo aí no canal, eu já falei muito sobre isso aqui, até quando o tópico nem fala sobre isso, eu falo. Então, eu acho que já está bem explicado, mas eu vou passar um plano de fundo aqui. Talvez eu não vou demorar tanto nesse tópico aqui, que é algo que eu imagino que vocês tenham ouvido muito de mim, e eu fico também com um pouco de receio de ser muito repetitivo em algumas coisas, né? Mas eu entendo que sempre tem uma rotatividade de professores, né? E talvez alguém não ouviu, então vale sempre a pena comentar. Um sacerdote sem pecado. Antes de oferecer sacrifícios a Deus, o sumo sacerdote deveria antes sacrificar por causa de seus pecados. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto por 40 dias, lá em Lucas 4:2, foi colocado à prova no Getsemane, em Marcos 14, do 32 ao 34, e até mesmo na cruz. Foi tentado a abandoná-la, lá em Lucas 23:39. Entretanto, em todas as dificuldades e tribulações e desafios, Jesus foi fiel à missão dada por Deus em dar a sua vida em resgate. É interessante que todos os grandes homens da Bíblia, em algum momento, tomaram decisões erradas, mas Jesus nunca pecou. Isso aqui, gente, é muito bom a gente comentar. E eu botei aqui, né, no geral, assim, eu gosto de sempre botar a revista já fala sobre isso, é bem incisiva, mas eu boto, às vezes, algumas anotações. Eu botei que Deus é um Deus que não erra. Eu posso errar com você, Poliana pode errar com você, os seus liderados podem errar com você, o seu pastor pode errar com você, mas Deus nunca erra. Então, é um Deus que é fiel. O próprio Deus vai falar que, lá em 2 Timóteo 2:11, vai falar que a palavra fiel é esta, ele vai dando um monte de coisa. Se morremos com ele viveremos, se perseverarmos com ele reinaremos, se formos infiéis, aí ele vai dizer um contraponto. É Paulo falando para Timóteo, ele vai permanecer fiel, pois ele não pode negar a si mesmo. Ou seja, Deus é um Deus que nunca erra. A infidelidade não está no seu coração, o erro não está no seu coração, então ele não se arrepende, ele não erra, ele não fracassa, porque Deus está acima de todas essas coisas. Deus é um Deus que é atemporal. Então, eu botei aqui, né, um ponto interessante, um sacerdote sem pecado, trazendo diretamente a figura de Cristo. Já falei sobre um versículo que eu gosto muito de ressaltar aqui, 2 Timóteo 2:11. Vamos lá. 2 Timóteo 2:11 foi o que eu acabei de falar. 1 Pedro 1:18, que fala que não foi com coisas corruptíveis, como o prata e ouro foi rejeitado a vossa maneira de viver. E no final ele fala assim, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Imaculado, sem mácula, perfeito, né? E incontaminado, sem pecado, um Deus que nunca pecou. Então, quando ele oferece seu sacrifício, é um Deus sem pecado, né, que está se oferecendo ali um cordeiro perfeito, e é por isso que ele morre em favor dos nossos pecados. Se fosse eu e você crucificado, seria uma morte em vão, porque eu e você, nós somos pecadores. Cristo não, Cristo se fez pecado, jogou sobre si os nossos pecados sobre ele, é o que fala lá em Isaías, né? Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, eu deveria estar crucificado, você deveria estar crucificado, mas Cristo se faz pecado por amor a nós. Então, é um sacerdote sem pecado. É alguém que não precisaria oferecer sacrifício pelo seu pecado para depois oferecer um sacrifício por nós. É por isso que Cristo simplesmente já é levado até a cruz do Calvário e morre por toda a humanidade. Ele não precisava fazer algo por ele, sabe? Porque ele era sem mácula, era sem pecado, mas ele se faz o sacrifício, né? O sacerdote também é um sacrifício, que a gente vai comentar sobre isso, por amor a nós. Então, é por isso que ele é um sacerdote sem pecado, e é por isso que é um sacrifício perfeito, o sacrifício na cruz do Calvário. E é isso, acho que é um tópico bem direto de coisas que a gente já tem comentado ao decorrer de toda a revista. Algo a pontuar? Não, pode continuar. Então vamos lá, gente, no 3. Tópico 3, o ministério sacerdotal de Cristo. O sacerdote e ministério de Cristo, bota aqui, né, o sacerdote com S maiúsculo e ministério com M maiúsculo, né, de Cristo, é superior ao sumo sacerdote da descendência de Levi.
Vamos lá, de novo. São dois. A revista está muito bem dividida. Tópico 1, 1.1, 1.2. Sacerdócio no Antigo Testamento dos levitas, né? Homens semelhante a nós, semelhante às mesmas paixões, pecadores. E agora nós temos o tópico 2, 2.1, 2.2, sacerdócio de Cristo, o Filho unigênito de Deus, um homem sem pecado, que habitou aqui na Terra, morreu em favor dos nossos pecados, mas não conheceu o pecado. E o tópico 3, um contraponto entre um e outro, mostrando que agora o sacerdócio de Cristo é superior do que o sacerdócio levita. Vamos lá. O sacerdócio, ou melhor, serviço sacerdotal de Cristo. O sumo sacerdote era escolhido entre os seres humanos para representar aqueles a quem oferecia os sacrifícios. O que a gente já comentou, ele era eleito. Cristo não tomou como seu o direito de se pôr como sumo sacerdote, mas sendo filho de Deus, não se autonomeou, recebeu a condição pelo Pai. Ele orou continuamente a Deus por meio de súplicas com lágrimas em alta voz. Olha só que interessante. Novamente, no mundo onde nós queremos visibilidade, no mundo onde nós queremos simplesmente por ser filho de alguém importante, por ser parente de alguém importante, algum cargo ou algo de visibilidade, nós temos o Filho de Deus com total direito de se autonomear como sumo sacerdote. Ele não faz isso, e é muito interessante. Ele recebe isso, essa condição diretamente do Pai. Então, é muito interessante você ver a humildade de Cristo, mesmo sendo filho de Deus, mesmo tendo total capacidade de fazer todas essas coisas, ele permite, ou melhor, ele faz da forma certa. É o que a gente tem muito a aprender com ele. Ele vai falar aqui no final, ó, mostrando sua íntima comunhão com Deus, aprendeu através do sofrimento a obediência, tornando-se assim o sumo sacerdote perfeito e a fonte de salvação para todo aquele que nele crer e lhe obedecer. E é isso, bem diretamente tópico 3.1, a ideia de que Cristo não se autonomeou. Eu trouxe essa ideia novamente, né, que a gente já comentou em alguns outros tópicos, da ideia de que Cristo vem em uma figura muito humilde, né? Então a gente tem muito a aprender com Cristo, né? A ideia de Paulo fala, sede meus imitadores, porque assim eu sou de Cristo. E é muito interessante, é algo muito importante que ele fala, é uma responsabilidade muito grande de ter falado isso, é um peso gigantesco, mas você vê a capacidade dele de falar, eu estou seguindo a Cristo, eu estou tentando fazer o meu melhor, se você tentar fazer igual eu estou fazendo, pode ter certeza que você está no caminho certo. Então é isso, eu acho que a nossa maior regra de conduta é a figura de Cristo. Cristo habitou aqui nessa terra, não conheceu o pecado, nos mostrou como era a forma certa de se comportar, de se viver, de se aconselhar, de como lidar com as pessoas, e a gente tem muito a aprender com Cristo. Então, é isso, né? E eu botei aqui, ó, não se escolheu, e o que era seu, ou seja, o que era o seu mesmo, ele não... Eu acho que é um tópico que a gente já tem comentado também, então eu espero que não tenha ficado muito repetitivo. Mas essa é a ideia, de que Cristo recebeu algo, melhor, ele poderia se apossar de algo diretamente, mas ele não faz. Ele permite que se cumpra aquilo que ele já vinha aquilo para fazer, né? Que era ser o sumo sacerdote e morrer em nosso favor. Então esse é o serviço sacerdotal de Cristo. Ficou meio embolado esse tópico? Tive a impressão de que eu não consegui explicar muito bem, mas Tô anotando. Talvez... Oi? Tô anotando. Ah, tá. Essa ideia de que ele não se auto-escolheu, né? Vamos botar isso no tópico que eu coloquei como principal. Mesmo na condição de filho de Deus, mesmo sendo sumo sacerdote, você vê que ele cumpre o seu ministério. Assim, é um Deus que não procurava visibilidade. Ele queria muito mais. Melhor, ele queria visibilidade no sentido para que outras pessoas o conhecessem e crescem na sua mensagem, mas não visibilidade por ser alguém grande, por ser alguém capaz no sentido das pessoas olharem. Ele não estava ali como sendo, tentar explicar o que passa um pouco na minha cabeça, mas ele não estava tentando ali ser uma referência das pessoas apenas o verem, ele ficar famoso, algo do tipo. Cristo, ele não esperava isso. Ele realmente fazia de coração, fazia por amor, ele curava as pessoas por amor, ele falava, muitos ele curava e falava, ó, não fale o que aconteceu, não fale que eu te curei, não fale que eu te libertei. Gente, como é que alguém, sendo filho de Deus, como é que ele chega aqui, como é que ele faz um cego ouvir, ele faz um cego ver, um surdo ouvir, faz um coxo andar, e ele fala, ó, mas não conta pra ninguém. Gente, como é que eu não vou contar pra ninguém? Se eu sou cego e começo a ver, como é que eu não vou espalhar essa mensagem que o homem me curou, que o Filho de Deus estava aqui? Então você vê que ele é um Deus que não esperava por visibilidade, mas ele fazia por amor, ele curava as pessoas, e é a nossa maior regra de conduta.
Então, acho que eu expliquei melhor o ponto que eu queria falar. Beleza? Ficou Inclusive, sobre isso de não falar sobre os milagres, aí eu tava pesquisando um pouquinho sobre isso enquanto você falava, e aqui tá dizendo aqui, ó. Tá dizendo aqui. Cadê? Para a nossa maneira de pensar, parece que Jesus iria querer que todos soubessem sobre o milagre. Falando sobre aquela questão da lepra, quando Jesus cura o homem da lepra, falava que não falar sobre isso para ninguém. Aí a gente tem uma resposta aqui falando sobre isso. Para a nossa maneira de pensar, parece que Jesus iria querer que todos soubessem sobre o milagre. Ou seja, eu fiz o milagre, então vai lá, conta para todo mundo, espalha para todo mundo, o lugar ficar famoso. Aí um contraponto. Mas Jesus sabia que a publicidade sobre tais milagres poderiam dificultar a sua missão e desviar a atenção pública da sua mensagem. Ou seja, a missão que ele veio cumprir é maior do que ele. A missão que ele veio, a obra que ele veio desempenhar de salvação é maior do que a imagem dele em si. Então, isso que se trouxe, fez muito sentido na minha cabeça. Então, se está assistindo a live, faz essas anotações, porque eu acho que é muito importante trazer sobre isso. E é o que a revista está falando, o estudo está falando, sobre essa questão da humildade, o como que o Senhor nos ensina e nos constrange nesse quesito, né? E aí eu achei um ponto muito importante sobre isso também, quando diz que não foi ele que se auto-intitulou, mas foi o próprio Pai que o colocou nessa condição. Então, um ensinamento para nós pensarmos não é o que eu sou, mas é o que o meu Deus, que me conhece, diz quem eu sou. Então, pode desenvolver um pouquinho sobre isso também na sua aula. Mas pode seguir. Amém. Muito bom, gente. Então é isso, serviço sacerdotal de Cristo, né? 3.2, então, vamos finalizar. A ordem sacerdotal de Cristo. Por tudo que Jesus fez e sua ordem sacerdotal é infinitamente superior ao sacerdócio levítico, que a gente já tem comentado. Enquanto o sacerdócio levítico é passageiro e falho, o de Cristo assume para si uma condição de eternidade e perfeição. Olha só, isso é muito forte. Jesus é, portanto, perfeito em sua mediação e intercessão, novamente, justamente pela condição de não ter conhecido o pecado. Jesus... É interessante, essa é a parte crucial aqui do tópico, que eu quero comentar depois com vocês. É interessante que ele ao mesmo tempo, o sacerdócio e o sacrifício. Ele, no entanto, não é sacerdote da linhagem de Levi, que foi o que a gente já comentou, ele não era levita, né? Da linhagem, né, da tribo de Levi, mas sim de Melquisedeque, o sacerdócio real. Abraão, o patriarca dos hebreus, ofereceu o dízimo a Melquisedeque, revelando assim que o sacerdócio dele é maior do que o dos israelitas. Mas eu vou meter aqui, no meio do caminho aqui, que é interessante que ele ao mesmo tempo, sacerdócio e o sacerdote e o sacrifício. A gente já teve uma lição passada, que foi a lição sobre Jesus, que era Jesus, Messias, Rei, Sacerdócio, Messias, Rei, Sacerdócio, e tinha alguma outra condição que falava, mas agora eu não vou me lembrar. Não vou lembrar também. Depois eu pego a revista e vejo. Mas eram quatro pontos. Messias, Rei, sacerdote e tinha um outro. Não vou lembrar agora, mas enfim. E é interessante... Vai, fala aí. Jesus, Messias, Rei, Profeta e Sacerdote. Profeta também. E é isso, né? Ele se auto-intitula como profeta e tudo mais, porque ele de fato era rei. Vamos lá, vamos aos pontos aqui, vou aproveitar. Ele era rei, né? De fato ele era rei, porque ele veio estabelecer um reino espiritual. Não era um rei que os judeus queriam, né? Mas ele era rei. Ele é rei, né? De fato. Messias, porque ele era quem os profetas da antiguidade falavam sobre ele, então nele se cumpre tudo aquilo que foi profetizado. Então, ele era o Messias de Deus, ele era quem haveria de trazer o refúgio para a humanidade, a redenção. Falei sobre o profeta, né? Sobre rei, sobre Messias. Profeta, ele próprio vai falar, né, que o profeta ele não é reconhecido na sua cidade, então você vê que aonde ele nasceu, as pessoas não viam, basicamente como se alguém perto de mim começasse a falar que era filho de Deus e tudo mais. Eu falo, pô, como é que esse homem é filho de Deus? Se ele nasceu comigo, brincou comigo, jogou bola comigo, como é que ele pode ser o filho de Deus e eu nunca ter sabido disso? Então você vê que ele se auto-intitulou como profeta, e ele de fato porque o profeta ele recebia de Deus e levava ao povo, e era o que Jesus fazia, ele recebia de Deus e levava ao povo. E ele também, em contraponto, era o sacerdote, porque ele recebia do povo aquilo, né, que ele profetizava, e ele levava também a Deus. Então você vê Deus cumprindo todos esses pontos. Essa revista foi muito boa. Essas 4 atribuições, adjetivos, né, que fala, não sou muito bom no português, acho que é adjetivos, né?
Essas quatro, não sei, eu não sei. Atribuições. Essas quatro atribuições que é colocada sobre Cristo, você vê que realmente se cumpre em toda a sua trajetória. Então, enfim. Mas no final dos pontos, né? O 3.2, eu quero comentar com vocês que ele era o sacerdote e ele também era a própria oferta, o próprio sacrifício. Então você vai ver sempre os sacerdotes recebendo e pegando um cordeiro perfeito, que não deveria ter ausência de uma pata ou algo do tipo, mas ele deveria ser perfeito em saúde e no seu corpo físico também. E aquele cordeiro era oferecido como sacrifício. Cristo é o próprio cordeiro, porque ele era sem mácula, sem pecado, ele não era pecador igual a nós, e ele era o próprio sacerdote, porque ele mesmo se oferece como oferta. Então isso aqui é muito grande, entender que Cristo é o sacerdote e ele também é a própria oferta. Onde muitos só querem ofertar e não querem fazer sacrifício algum, nós temos o Filho de Deus, sendo o sacerdote quem oferece o sacrifício e sendo a própria oferta, que morreria em prol de toda a humanidade. Então é isso, gente. Esse é o Evangelho de Cristo, esse é o sacerdote, a ordem do sacerdócio de Cristo, e é por isso que é muito superior ao sacerdócio da antiguidade, né, do Antigo Testamento, de homens que eram capazes, semelhante a nós, que ofereciam sacrifício de um cordeiro, né, de algum animal. Ele próprio se oferece como sacrifício, e é por isso que ele é o sumo sacerdote, é por isso que ele é o sacrifício perfeito de Deus, e é por isso que esse sacrifício nos trouxe uma libertação e uma redenção, e é por esse sacrifício que nós temos vida hoje. Então é por isso que o sacerdócio dele é superior ao sacerdócio levítico. Amém. É isso. Amém, muito bom. Vamos ler agora a conclusão. Jesus é o sacerdote superior aos sacerdotes levíticos. Ele é o nosso sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Inclusive, a aula da semana que vem é sobre isso. Jesus não foi mais um sacerdote arônico, mas rei e sumo sacerdote superior a todos. Olha o título da próxima lição. O sacerdócio de Cristo é semelhante ao de Melquisedeque. Então, semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Por isso que eu estou falando, a revista está completamente conectada e extremamente coesa. Então, você não pode perder a live da semana que vem. Ó, momento de oração, Rômulo, você pode... Deixa eu achar aqui o slide. Não tem na minha revista. Oremos para que possamos entregar a Deus as nossas dificuldades e limitações. Vai lá, Rômulo. Amém, gente. Então vamos orar, vamos finalizar essa lição. Eu sempre falo revista. Essa lição para a gente deixar tudo enxuto e que Deus abençoe sua aula no domingo e que você aplique a aula da melhor forma possível. Então vamos lá. Entregar as nossas dificuldades a Deus e limitações. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, por essa aula maravilhosa do qual nós tivemos aqui agora, por cada tópico que nós comentamos. A partir do momento que nós estamos comentando, falando, nós somos quem também recebemos. Então, muito obrigado pela revelação da sua palavra, pelo seu sacerdócio perfeito, né? Não sacerdócio de um homem semelhante a nós, mas sacerdócio perfeito, sendo o próprio sacerdote e a própria oferta também. Então, muito obrigado, Senhor Jesus, por ter nos dado vida, e sabemos que a partir do momento que o Senhor morreu, sendo sacrifício, 3 dias se passaram e o Senhor ressuscitou. Então, muito obrigado, Pai amado, por tudo. Nós entregamos as nossas limitações, as nossas dificuldades no Senhor, porque nós sabemos que nós não somos perfeitos, somos pecadores, somos homens semelhantes a dificuldades e mulheres também. Então, nós queremos entregar as nossas limitações, aquilo que nós não podemos fazer, nós entregamos nas suas mãos e sabemos que o que o Senhor pode fazer, o possível nós fazemos, agora o impossível quem faz é o Senhor. Então, nós entregamos tudo nas suas mãos, a ansiedade do nosso coração, as nossas dificuldades, os nossos tropeços, e oramos para que o Senhor nos faça cada vez mais fortes e cada vez mais parecidos contigo. E nós te agradecemos pelo seu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada a todos vocês que assistiram a live de hoje, pleno feriado, separaram um tempinho para estar aqui com a gente na live. Muito obrigado de coração. Não se esqueça de fazer parte dos nossos apoiadores, entra aqui embaixo no link Apoia-se Boa Semente, contribua para esse projeto, receba os slides, receba o nosso material didático. Também temos o grupo do WhatsApp, então aqui embaixo você vai encontrar um número e vai pedir para ser colocado no grupo. Também é muito importante que você faça parte desse grupo, porque é nele que a gente bota os avisos. Essas trocas de datas da live foi avisado lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, se você está lá, você ficou sabendo de tudo isso. E também
Nos siga nas nossas redes sociais, @canal Boa Semente, @polifeitosa e @Rômulo Barba. Vai ser muito legal ter vocês mais pertinho. É isso, um beijo, até a próxima aula. Tchau, gente. Valeu.